Gente, depois daquela aula maravilhosa sobre reencarnação, nós chegamos ao capítulo 14, que fala proteção. Agora chegou a fase de proteger esse feto que está grudando, falando assim de maneira normal, no corpo da mãe. Esse feto, que era perispírito, então ele diminuiu a sua forma de perispírito, estava se ligando ao seu próprio corpo em formação e todo esse conjunto se ligando à mãe. Olha a complexidade desse assunto. Claro que o nosso estagiário preferido, o André, ficou louco para acompanhar todo esse processo e ele recebeu autorização de voltar na casa da Raquel e do Adelino todas as noites para acompanhar esse processo. E assim ele fez por 21 dias. E o responsável desse processo era o Apuleio. Cada nome, né? Apuleio estava responsável por esse processo de fecundação que já tinha acabado e pela fixação desse feto no organismo materno. Gente, o processo é tão complexo e o André, acompanhando tudo isso, chegou a pensar: nossa, mas é a mesma coisa que eu vi lá na materialização. Precisa dessa câmera, eles chamam câmera, é o quarto, né? Que eles chamam de câmera. Que fique bem isolada, não pode ter interferência externa e os participantes ali têm que estar muito concentrados e com um pensamento elevado. E assim foi, dias e noites, pai, mãe e o filho, que agora estava se tornando filho, protegidos, mas com muita proteção espiritual. E todo o processo, vocês lembram da divisão celular desde o início do feto? Uma célula vai se transformando em duas, essas duas em quatro, as quatro em 8, e assim vai até formar o fetinho mesmo. Até 21 dias, proteção total, gentarada dentro de casa para proteger esse feto, para que a reencarnação dê certo. O André percebeu, ele ficou muito feliz, né, de estar participando ali do grupo, ele podia entrar. Ele percebeu que as equipes se revezavam ali, tanto para proteger o ambiente, quanto para proteger a divisão celular, quanto para dar tudo certo na formação dos órgãos do pequeno reencarnante. E ele viu que quando estava formando os órgãos principais, tipo, hoje é o dia de formar o coração, hoje é o dia de formar o intestino, quando era essa formação principal, a espiritualidade ali presente rezava, olha só, além da proteção normal, eles rezavam para que desse tudo certo no processo. Claro que o André ficou em dúvida, será que todo mundo ganha isso? E o Apuleio, sempre que podia, explicava para ele com carinho e paciência todos os processos. Coisa linda mesmo de se ver. E eu fico imaginando, né? O André, com a cabeça de cientista que ele tinha, ele queria passar para nós tudo o que estava acontecendo. E nesse capítulo ele fala muita coisa assim científica que estava acontecendo ali na divisão celular. E o Apuleio disse: olha, o objetivo aqui é que você passe para o pessoal da Terra o que eles podem entender. Fora isso, não tem condições. Então o André prestou bem atenção ali. Ele entendeu que muito da formação celular depende da proteção energética, porque muita coisa pode acontecer nesses 21 dias. Pode que os pais não sejam elevados a ponto de cuidar dessa gestação, então a espiritualidade se desdobra para que nada aconteça de errado. Pode que haja interferência externa, tipo obsessores ali não querendo que o ser reencarnante venha, então tem uma infinidade de gente protegendo ali essa reencarnação. E por 21 dias, essa casa é protegida, a família é protegida, os pais, mas principalmente o útero materno. E nesses dias de desvelo, assim, o André acompanhou todo o processo de uso materno mesmo, porque a Raquel ficou mal, ficou indisposta, tinha ânsia de vômito, coisas assim que quem já engravidou sabe que é muito difícil. Então, e ela tinha que ficar fixa ali junto com o feto. Então, até 21 dias eles não podiam se largar, nenhum dos dois, e não podiam largar ali a casa protegida. Claro, não podia saracotear por aí, porque podia ser que eles fossem atacados, vamos dizer que eles dormindo fosse para o umbral, e aí ia dar tudo errado. Então eles ficavam ali unidos, confinados por 21
41 dias, na base do esforço mesmo, porque esse processo de adaptação não é fácil para ninguém. Depois, o André queria contar tanta coisa e o Apuleio falou para ele: tem tanta coisa que não dá para explicar, porque os humanos mal entendem. Quer ver? Eu vou te mostrar uma coisa. Daí ele falou assim, eu vou ler, porque é muito legal o que ele diz. Olha, eles se alimentam diariamente de formas mentais sem se utilizarem da boca física. Isso é óbvio para nós agora, mas presta atenção que talvez você não saiba algumas partes. Apuleio falou: cada criatura recebe o alimento mental que é trazido por aqueles com quem convive. Presta atenção. Alimento mental é energia. Então, cada ser humano vai se nutrindo do que os que convivem com ele estão trazendo, temperando com o magnetismo pessoal de cada um. Então, é o que os outros trazem, mas misturado com o que você tem na tua mente, no teu equilíbrio ou desequilíbrio emocional. Dessa alimentação dependem a maioria das vezes, para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções. Então, assim, para a maioria de nós que é desequilibrado, que não se sente ainda domínio, não tem o domínio sobre o seu emocional, que está sempre assim inconstante, ele disse que depende desse alimento que vem, que é a energia dos outros, o nosso estado emocional, nosso estado íntimo de felicidade ou de desgosto, de prazer ou de sofrimento. Viu que ele está falando? É super importante. Os humanos não sabem nem isso, quanto mais as coisas íntimas relacionadas ao reencarne. Então ele disse: é preciso esperar, André, não dá para falar tudo. Bom, o homem absorve a matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-as dentro de si mesmo, nos ciclos mais íntimos, nas próprias estruturas fisiológicas. Entendeu? Quer dizer que você pode atrapalhar o funcionamento das tuas células pelas coisas que você pensa e pela energia que você atraiu dos outros. Ou, assim como você ouve uma história e já fica todo nervoso: antes de fulano vir aqui eu tava bem, agora eu tô mal. Claro, você absorveu o alimento emocional, o alimento mental, espiritual que a outra pessoa trouxe. E ele perguntou assim pro André, porque o André deve ter feito o cara assim de: é mesmo? Aí ele perguntou: você nunca sentiu perturbação do fígado quando estava encarnado? Depois de um atrito verbal, brigou com alguém e não se sentiu mal do fígado? Você nunca experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração? Recebendo uma notícia angustiosa? Certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento recebe carga de eletricidade. Então, quando a gente fala em energia, mesma coisa que falar de eletricidade. Você recebe a eletricidade da energia e é igual um fiozinho. Não interessa se é para alegria ou se é para tristeza. Pode ver, às vezes tu recebe uma notícia alegre, uma coisa muito boa, e tu se sente mal depois. Se sente mal porque a carga elétrica foi muito alta e o teu corpinho não estava preparado para isso. Bom, aí ele disse: o humano vai ambientar a força perturbadora dentro de si mesmo. A força perturbadora que é dessa carga elétrica. Gente, se uma geladeira pode queimar porque a carga elétrica veio muito alta, imagine a gente, um órgão nosso funcionando pode ter um choque por causa de energia mesmo. Na intimidade das células orgânicas, vai ter grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Então tem gente, por exemplo, que a zona vulnerável é o rim. Então a pessoa, cada vez que tem algum problema emocional, alguma carga emocional, vai lá e desenvolve infecção urinária. Ou tem problema na garganta, passa por um problema na semana passada, emocional, assim, um choque, alguma coisa, essa semana tá com dor de garganta. Então veja qual é a zona vulnerável do teu corpo e proteja-se para não ter esses choques energéticos. Mas voltando aqui para nossa história, Apuleio estava dizendo pro André: não tem como explicar tudo, tá, André? Enquanto os humanos não souberem disso, a gente vai ter que dar tempo para eles aprenderem, para depois explicar o que acontece nesse momento da fixação do espírito no corpo e no corpo da mãe, essa aproximação tão difícil.
Aí o André entendeu, claro, porque até ele mesmo tinha dúvidas sobre essas coisas. Aí eles foram chamados, estava ali na conversação e foram chamados pelos amigos espirituais que estavam cuidando lá da porta, porque tinha 3 pessoas, 3 espíritos que queriam falar com a Raquel e com o Segismundo. Daí ele foi lá, todo querido, e disse: meus amigos, vocês são do Serviço de Assistência Familiar dos detidos na costa. Olha que legal. Quando a gente está encarnado, a gente tem um apoio, como se fosse um setor lá da espiritualidade, a gente tem apoio para quando a gente está aqui, e eles vêm em vários momentos. E eram 2 senhoras e um rapaz. As 2 senhoras eram amigas da Raquel e o rapaz era amigo do Segismundo. Eles tinham vindo para fazer uma visita, para dar uma alegria, para dar um reforço ali, para dar um carinho para a mãe e para o filho, para que eles desenvolvessem melhor essa relação, passasse melhor por esse período. Só que eles foram barrados. O Apuleio disse: gente, muito obrigado pela visita, é muito importante vocês aqui, mas a gente está protegendo por 21 dias e eles não podem receber visita porque o período é muito crítico. Claro, né? Aconteceu grandes coisas na vida passada, então energeticamente eles estavam muito abalados, estavam em choque, e essa aproximação não estava sendo fácil para nenhum dos 2. Aliás, nenhum dos 3, né? Só que o pai sofre menos. É a mãe e o filho que fica ali em contato direto. E aí, essas entidades que já eram elevadas também entenderam, claro. Aí o Apuleio disse: voltem aqui daqui 21 dias, eles vão precisar tanto. E eles falaram, claro. Uma das senhoras disse: a gente sabe que a Raquel vai ficar muito feliz com a nossa presença, ela vai estar fortalecida nas energias dela, mas sabemos também que até uma notícia alegre pode causar choque. Então é melhor evitar nesse momento, para vocês verem que proteção que tem, para que não haja nada errado nesses 21 dias. E assim foi feito. Eles não receberam visita e eles ficaram isolados, protegidos, e o André pôde acompanhar toda a divisão celular ali e todo o serviço de apoio para que a reencarnação desse certo. Quando deu 21 dias, eles puderam começar a receber essas visitas. E diz o André que era gentarada nas madrugadas, movimento total. Então a mãe passava mal durante o dia, ficava cansada e dizia: meu Deus, que coisa mais difícil. Percebam que 21 dias é 3 semanas. E se você pensar bem, quem já engravidou sabe que você descobre que está grávida normalmente na 3ª semana. Quando você vai fazer o teste, diz: tem algo errado comigo, é 3 semanas. Então você fica protegida total até esse período ali, e daí você acorda: tô grávida, mas até ali foi protegido total para que desse certo, para que se fixasse esse espíritozinho, essa célula, né, que traz o espíritozinho para reencarnar. E daí depois desses 21 dias, claro que a mãe e o feto não se separam mais, então eles podiam sair do corpo, eles podiam ir para algum lugar desde que fosse perto, mas os 2 sempre juntos. E sabe de uma coisa? A mãe já pegava o filho no colo. Então quando a Raquel ia sair por aí, receber as amigas dela, ela já estava com o filhinho no braço. Para você ver que a gente já nasce. Quando o bebê nasce, a gente já é mãe. O bebê nasce e a gente já está acostumada com ele. Tanto é que a mãe tem umas intuições assim, claro, ela já conhece, ela já está em contato ali, ó. Parece óbvio, mas eu não tinha pensado nisso, porque eu pensava só na parte celular, pensava só nos hormônios que circulavam entre eles, nos líquidos, mas eu nunca tinha pensado que o emocional já estava ali, que os 2 já estavam em contato íntimo, que ela já era mãezinha dele e já estava desenvolvendo esse senso de proteção maternal, esse carinho, tudo antes. E aí ela passava mal durante o dia, mas de noite tinha o reforço das amigas. Vieram várias. Por isso a importância de a gente fazer amigos, gente. Fazer amigos é sempre bom. O Segismundo tinha uma proteção gigante pelo serviço que ele tinha feito quando estava desencarnado. Então todo mundo que foi beneficiado pelo serviço dele queria ajudar. E vinha ali mesmo para dar uma força. E a mãe já era amorosa de antes, ela já tinha esse apoio, esse respeito das outras mulheres e recebia essas visitas. Então, de dia ela passava mal, de noite ela recebia energia, ficava toda feliz, acordava toda animada, de dia passava mal. Aquele ciclo.
ciclo, né? E assim foi a gestação inteira. O André conta que daí, depois dos 21 dias, a maioria desses trabalhadores pode ir, não precisa mais deles, fica junto somente aquele responsável direto da reencarnação. Lembra que era Herculano, que era mais elevado que o Alexandre? Herculano ficou ali dia e noite até o Piá nascer. Então, todos os dias e as noites ele não saiu dali, ficou na proteção total. Apuleio ficou enquanto estava nesse processo ali e depois todo mundo pôde ir embora. Alexandre vinha de vez em quando acompanhar um processo ou outro, mas não ficou junto, ele ficou só os 21 primeiros dias. E depois eles puderam voltar. E no nascimento do Segismundo, quando daí o Alexandre veio também, o André não largava o Alexandre, né? E ele disse, o processo de reencarnação inicial está terminado, bem no dia que o Piá nasceu. Daí, claro, a parte mais complicada era essa. Dali pra frente só Deus sabe, né? E ele disse que a parte de reencarnação só terminava aos 7 anos. O processo inicial, que é o mais complicado, estava terminado, nasceu com saúde, estava bem. Que legal, né? Então, um beijo pra você e até o próximo capítulo.